coincide com a estruturação das nações e dos arquivos nacionais. Então, quando a gente tem o final da Idade Média e o começo do Renascimento, a questão dos países, das nações, a gente tem também o início dos grandes arquivos nacionais, que aí vão ser os lugares onde esse conhecimento acumulado, essa história, essa produção documental, ela passa a ser acumulada ali. E aí a gente fala que a gente tem uma supremacia do texto, do escrito, em função do oral, em detrimento do oral. Então todo aquele conhecimento que era passado de geração para geração, oralmente, ele começa a ser deixado mais de lado em detrimento desse conhecimento que é escrito, que é tido como mais nobre. Não necessariamente, é tido como mais nobre. Mas tem uma coisa que é importante a gente pensar, e a ideia do folheto traz isso, é que na medida que a gente registra, isso passa a ter um outro jeito de falar. Então, assim, quando eu me recordo, né, são meras lembranças. Quando eu passo a registrar, ele passa a ter status de documento, né? E quando a gente traz esse folheto para vocês, lembra muito aqueles diários dos viajantes antigos, né? Por que eles faziam diários naquela época? Porque eles precisavam contar, né? Os viajantes alemães, europeus, russos, teve grandes expedições aqui no Brasil, a expedição Landesdorff. Então eles faziam esses diários em que eles iam registrando as impressões deles, né, dessas viagens, e levavam para a Europa, né? Esse da expedição Landesdorff ficou anos perdido ali entre a Rússia e a Alemanha, e foi recentemente, eu digo, 20 anos, redescoberto, reestudado. Inclusive espécies que a gente não conhecia até então já tinham sido estudadas, porque essas expedições iam geólogos, geógrafos, biólogos, fotógrafos e pintores para estar fazendo esse registro. Então a ideia desse folheto agora que a gente vai trabalhar é que vocês façam um registro de uma linha do tempo, de uma história da vida de vocês, né? Aí é que vem lá agora. Mas como? A partir do quê? A partir de seleções, né? São seleções que vocês vão fazer a partir desses estímulos fotográficos, das fotos que vocês trouxeram. Vocês vão contar a sua história. E aí fala assim, mas a minha história é muito grande para estar nesse espaço. Com certeza é. Mas a gente vai estar trabalhando com a ideia de seleção também. E nem sempre é possível lembrar tudo, né? Deletar, apagar também é necessário para que a gente possa deixar aquilo que é essencial para nós, assim, que nos traz coisas, que nos traz conhecimento, que nos traz valores. Então, assim, não é possível guardar tudo. Se fosse possível guardar tudo, nós seríamos uma grande enciclopédia, cada um de nós. Né? Eu acho que, assim, até retomar um pouco da fala da Cláudia, o quanto é importante essa questão do registro em algumas coisas. Por exemplo, o Almir Klink, quando ele fez aquela viagem da África para o Brasil, remando, né, que foi a primeira viagem dele, ele se baseou em estudos de diários de navios, né, que trafegaram naquela região no século XV e XVI. Então, assim, foi extremamente importante ele saber e olhar e ter aquele conhecimento registrado para que ele pudesse fazer aquela façanha que ele conseguiu fazer. Porque tinha informações sobre correntes, sobre ventos, sobre questões geográficas que era importante ele saber para que ele pudesse fazer aquela travessia. Tá? Bom, vamos lá. A linha do tempo individual, como a Cláudia falou, a gente vai trabalhar com algumas coisas de seleção. E aí, além dos estímulos, a gente pôs algumas aqui, vamos dizer assim, algumas consignas que vocês poderiam trabalhar. Então, quais são os eventos que você considera significativo na sua história? Quais as escolhas? Né? Quais as pessoas que são significativas? Quando e por que optou em trabalhar em uma área, por exemplo, social? Ou por que vocês optaram por isso? Quais são os valores que permeiam a sua vida? Então, assim, isso são inputs para vocês pensarem. E um dado que é importante, quando a gente pede para que vocês façam a seleção e vocês tragam as fotos, vocês já fizeram um processo seletivo lá em casa para vocês selecionarem essas fotos. Aqui vai acontecer a mesma coisa, vocês vão olhar, a gente trouxe algumas fotos. Então, assim, tem tesoura para vocês recortarem, tem colas para usar essas fotos. Aqui é de vocês, a gente está sugerindo que vocês usem fazem igual a gente fez com aqueles coisas, que vocês dobram um pedacinho e colhem no cartaz. E escrevam essa história. Então, olha, são 5 para as 11, a gente vai até as 11h30, tá? Para que vocês façam isso. Tá bom?
mecanismo que você armazena informação para recuperação posterior. Tecnicamente. E lembrando a fala dele no começo, né? Dos neurônios, das sinapses, num determinado lugar do cérebro, não necessariamente, especificamente no hipocampo, mas no hipocampo e nas suas redes conexas ali, as memórias ficam num determinado lugar realmente, né? Elas ficam armazenadas. E aí assim, o grande desafio da neurociência para a história, né, é entender como que essas reações químicas, né, são reações químicas, são fluidos, são líquidos ali, como que esses líquidos, essas reações químicas, elas se transformam em coisas tão importantes e significativas para a gente, né, que a gente se emociona ao falar dos nossos avós, dos nossos pais, dessas lembranças mais tenras, quando se canta aquela música que se ouvia, né, músicas de trabalho, enfim, como que essa memória se organiza, né, nesse nosso HD aqui, né? Então, assim, algumas teorias, aí na parte de psicologia social, dizem pra gente que a gente armazena essas memórias, mas elas não são tais quais a gente as viveu naquele dia, mas cada vez que a gente recorda, que a gente se lembra delas, é em função do nosso tempo presente, das nossas experiências anteriores, de como a gente faz a leitura dessas memórias, né? E aí tem uma coisa interessante, como que memória se transforma em história, né? Quando liga, né? Quando tem liga, um fato para ligar. né? E aí quando a sua vida pessoal, suas lembranças tem uma conexão com uma memória coletiva, esse grupo se reconhece nessa memória coletiva, e aí você passa a ter o que seria a história, uma vez sistematizado, estudado, você passa a ter história. Então no caso da Fátima, quando ela fala do avô dela, em relação ao Lampião, tudo isso, a gente sabe que, de repente, o avô dela tinha conhecimento de um pedaço da história do Brasil que foi muito importante, até hoje e até hoje é estudada. O que é essa história do Lampião ali para aquela região, né, dentro do cangaço, da cultura cangaceira, quais os costumes, os usos, os valores, né, que aquele grupo, né, aquelas cidades, aquelas comunidades vivenciaram em função desse evento. Mas aí você tocou uma coisa Lampião. interessante, né? De repente a memória do Lampião para ela é mais importante do que a história do Lampião na vida dela, né? Sim. Tem fatos que a memória pode ser mais marcante que a história. Que a história em si, né? Mas é esse colegiado assim, de várias memórias, de várias lembranças, de várias fontes, né, que vão construir uma história, né? Então quando... Desculpa seu nome. Vitor. Quando o Vitor fala, né, do avô dele que veio em 1913 e todo esse estranhamento que o avô dele sentiu em relação à questão do café, a gente está falando assim, não só do avô dele, mas de toda uma geração de imigrantes japoneses que resolveram, por determinados motivos econômicos ou políticos, sair do Japão e escolher o Brasil, porque tinha uma campanha para vir para o Brasil. Como é que é sair do Oriente e vir para um país tropical, né, entender o que é café e trabalhar numa fazenda de café? E a gente sabe que boa parte desses imigrantes japoneses eram de uma classe social bastante alta, né? Eu tenho histórias assim, que eu entrevistei pessoas que eram samurais, assim, gerações de samurais, e de repente vai viver como Jeca Tatu, né? Então tem toda uma questão de adaptação, né? Tem uma história ótima, porque como vieram muitos imigrantes italianos, história que já foi sistematizada por sociólogos, que eu gosto muito, assim, como tinham vindo muitos imigrantes italianos, quando eles chegavam na hospedaria dos imigrantes, eles davam lancha para esses imigrantes comerem ao longo das suas viagens de trem, que eles iam para as fazendas do interior. E aí uma coisa que se convencionou dar era pão com salame. Agora você imagina para esses primeiros japoneses que chegaram aqui, receber um pão com salame para comer até chegar lá em Pereira Barreto. Né? Então, diz assim, tem muitos relatos assim, dessa dificuldade de adaptação, né? E uma delas é esse estranhamento. Lindo seu relato, nessa questão do café, né? Que é tão famoso, tão peculiar, o cheiro, tudo, mas como é que se processa o café? Então, assim, tem todo esse estranhamento de uma cultura em relação à outra. Então, como que as memórias nossas mais importantes, né? Mais tenras, que vocês falaram de conforto, né? Diz respeito às emoções, como que elas também se perpetuam, né? A gente costuma falar que é o seguinte, uma memória ela não existe se ela não tem significado para quem está guardando essa memória. Então a gente guarda aquilo que é significativo e a gente apaga, por falta de espaço, aquilo que não tem significado. Não necessariamente
necessariamente uma lembrança boa, uma lembrança ruim. Uma lembrança ruim, ela é tão significativa quanto uma lembrança boa. E a gente vai estar guardando isso. Só que cada vez que a gente lembra, a gente vai lembrar de uma determinada maneira. Então, assim, até nessa coisa da seleção e também da questão do momento que a Cláudia trouxe, que eu acho que é importante, né? Que ela fala que a memória, na verdade, é aquela coisa que a gente chama de ressignificar a memória. Então, por exemplo, se a gente pegasse, eu vou pegar um exemplo só para terminando na fala da Cláudia. Uma pessoa, uma família que fosse entrevistada, fosse contar a história dela aqui, num dia, e ela viesse contar essa mesma história depois do acidente da TAM, em que ela tivesse perdido um parente próximo e tal, não sei o quê. A história que ela ia contar, com certeza, seria diferente da história que ela nos contou há 2, 3 meses atrás. Então, assim, é olhar para essa história, é um pouco isso que a Cláudia está trazendo. É aquilo que é significativo para você. E não necessariamente são coisas boas, mas podem ser coisas ruins. Porque faz você ter um olhar sobre a sua história, neste momento presente, de uma forma diferenciada. De uma maneira diferente, tá? E também a gente não lembra de tudo, né? Também é possível lembrar de tudo. A gente vai lembrar de algumas coisas em função de estímulos, né? Então, o que a gente trouxe para vocês com essas... Ou as imagens que vocês trouxeram, ou as fotografias que a gente trouxe foram estímulos. Então, em função desses estímulos, vocês privilegiaram alguns momentos da sua vida. Pode ser que outro dia, em função de outros estímulos, vocês se recordem de outras coisas. Pode ser que, conversando com outras pessoas, vocês vão se recordar de outras coisas. Pode ser que hoje à noite, a hora que vocês estiverem voltando para casa de vocês, você fala assim, nossa, mas teve uma coisa tão legal que aconteceu comigo. E é um processo de rememoração meio contínua, mas a gente faz a seleção dessa memória. Lembrar de tudo é impossível. Então, por estímulos, a gente seleciona o que é significativo para aquele momento, para estar recordando, para estar registrando. Agora, o registro não é o registro pelo registro, é o registro de um acúmulo de experiências e de conhecimentos que são importantes para a pessoa. E que aí, num determinado grupo, a gente fala que é a memória coletiva, porque esse acúmulo de experiências de várias pessoas passa a ter uma função diferente, que é a memória coletiva. E quando a gente faz uma narrativa, né, ela é a organização dessas experiências acumuladas, né? Então, assim, não existe uma verdade histórica. A gente conversou muito isso no museu semana passada, que a gente viu um texto meio complicado, no direcionamento que eu falei, isso aqui não está muito bom, texto de um colega meu até da ECA. Não existe uma verdade pura, única e absoluta, né? Então, assim, vou dar um exemplo para vocês que a gente, com certeza, vocês vivenciaram muito. Vocês devem ter ouvido falar que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil. A nossa primeira professora de história contou isso. Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil. Aí passou 7, 8 anos, a gente vai pro colegial, aí fala assim, não, Portugal tomou posse do Brasil, ninguém descobriu nada. O Brasil já existia, eles sabiam que o Brasil existia e tomaram posse. Então, assim, ou Pedro Álvares Cabral veio para cá por conta de um vento que bateu e trouxe as caravelas até aqui. Qual é a abordagem mais correta ou que se aproxima mais da verdade? Qual é a leitura que a gente pode estar fazendo, né? Então, assim, eu sempre falo assim, com certeza, se já existiu o Tratado de Tordesilhas, já se sabia da existência dessas terras. Então, com certeza, eles vieram tomar posse. Agora, com certeza também, e aí lembrando que a Marta falou do Amir Klink, o Pedro Álvares Cabral, junto com o Colombo e todos os outros navegadores, eles conheciam as rotas de ventos e das correntes marítimas. Então, assim, foi através dos ventos? Foi. Porque era um meio de locomoção da época. Então, assim, não existe uma verdade única e absoluta. Existe como você olha para aquele momento histórico, né? Então, assim, o papel do historiador, em determinadas épocas, é fazer o registro dessa história e como que a gente entende, né, esse determinado momento. Tem pessoas que resolveram contar, vou pegar o exemplo, a história do Grupo Votorantim, vai do Banco Itaú, fazendo a biografia do Olavo Setúbal. Aquela história não é verdadeira? Ela é verdadeira, só que ela é uma visão de uma única pessoa sobre essa história. O museu ele trabalha com a visão da democratização da memória. Então, a gente pega desde o caixa de uma determinada agência até o depoimento do Olavo Setúbal. Então, assim, você traz várias visões dessa história. E aí são narrativas, são histórias que as pessoas contam. E aí qual que é o papel que a Cláudia está trazendo? O papel do historiador nessa coisa. Ele olhar para isso e fazer essa tessitura dessas histórias para se criar
aquilo que a gente chama que é a visão daquele historiador. Ela é comprometida? Claro que é. Todo historiador ele tem uma questão de comprometimento na forma como ela narra aquela história. Então, assim, e aí tem exemplos clássicos dentro da história do mundo, né? Stalin e Trotsky, quando um apaga o outro da foto da história, né? Quer dizer, ele não existe, ele deixa de ser memória, né? Ele deixa de fazer parte da história. Hoje, essa coisa do museu, por que ele, se a gente for analisar o museu também, por que ele deu certo no sentido de contar a história das pessoas, é uma coisa que a gente percebeu, a pessoa tem a necessidade de se eternizar. Nós fizemos uma pesquisa agora de mercado, que a gente entrevistou vários depoentes nossos, e o que eles colocam? Foi muito importante eles terem contado a história de vida deles, porque o avô, aliás, o filho vai saber, o neto vai saber de quem foram eles, né, na verdade. Traz muito essa coisa da necessidade da pessoa, e continua a mesma coisa. Agora a gente grava a história, a gente registra, quer dizer, a questão do registro ele permanece de uma certa forma, ele continua para essa questão. Antes era foto, então você se eternizava na foto, né? Agora você se eterniza, até com essa questão do museu, de uma certa forma, contando a sua história e registrando, né? E que tem uma coisa, a gente ainda tem uma visão de uma história evolucionista, dessa ideia da linha do tempo, né? Então, assim, de que tem um começo, de que tem uma luta, de que tem uma batalha, de que a gente vai sair vencedor, né? Então, assim, eu costumo falar, nenhuma empresa que está comemorando 50 anos de mercado está ruim das pernas, não tem caixa ou está péssimo, porque, assim, bem ou mal, ela chegou até aqui, né? Com todas as crises econômicas, pacotes, dinheiros diferentes, moedas diferentes que a gente teve, essa instituição chegou até aqui. Então, assim, quando é para comemorar mesmo. Então, quando a gente tem um trabalho que a gente faz de memória institucional, nenhuma empresa que está falindo, que demitiu, que está com uma crise interna, vai comemorar a sua história, porque, assim, não tem muito o que... Na verdade, isso na verdade, assim, mas isso é um pouco que a Cláudia traz. Agora, é uma questão de conceito também, porque assim, né? E aí vamos trazer um pouco da gestão do conhecimento aqui da fala, né? É que a gente também tem a cultura de registrar aquilo que deu certo. Então, assim, eu vou amarrar os ganchos aqui. O que acontece? A gente registra, a gente guarda e a gente sistematiza aquilo que deu certo. Então, eu vou pegar o caso e aí eu vou resgatar essa fala da Cláudia agora. Petrobras. Quando eles descobriram águas profundas, né, eles foram, e isso é um processo que vem desde a década de 60, não é uma coisa que descobriu agora, né, na verdade é uma coisa que veio, né, inclusive com a bacia de Campos e tal. O que acontece? Eles registraram, foi sistematizado o processo do que deu certo, só que o aprendizado não foi registrado. Por quê? E isso é um dado importante. Até a gente fez os depoimentos, que hoje são depoimentos que não estão abertos ao público, porque tem uma questão aí de conhecimento, inclusive tecnológico, tal, não sei o quê, know-how, que é meio complicado. Mas a gente foi coletar os depoimentos das pessoas que trabalharam durante esse período para registrar o que não deu certo. Porque o que gera conhecimento não é só o que dá certo. Aliás, você só consegue dar você pisou torto, virou o pé, e aí depois você dá outro passo e deu certo. Por que o passo, você conseguiu o passo certo? É porque você errou aqui e aprendeu com isso. Isso é quando a gente é criança, quando você vai andar. A criança, ela tropeça, ela cai e ela aprende no erro. E aí, mas nós temos uma cultura que nos ensina a registrar aquilo que deu certo, sistematizar o que deu certo. Então, quando a Cláudia traz, e ela tem toda a razão, uma empresa que faliu, que não deu certo, seria muito interessante, né, se as pessoas guardassem o dinheirinho, se minha empresa não der certo, eu vou guardar um tostãozinho aqui, para olhar para essa história e entender por que ela não deu certo. Isso vai trazer inputs, inclusive, para que esse empreendedor volte a construir uma outra história, ou uma outra empresa, com um conhecimento acumulado. Então, assim, infelizmente é isso que acontece. A Cláudia já tem toda. A gente tem uma cultura de comemorar o que deu certo, tal, não sei o quê, mas assim, e aí eu brinco, e isso é porque nós temos uma. Eu acho que assim, se a gente fosse um pouquinho mais purista no sentido de que olhar para isso